Lucas capítulo 11, versículo 29. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa e pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também será um sinal para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. Está aqui agora o que é maior do que Jonas. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondido ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Eu vou começar com esses versículos e depois nós vamos caminhar em outros textos bíblicos. O primeiro ponto aqui que eu quero tratar com os irmãos, explicitamente, é sobre a questão do dia do juízo. Vejam que Jesus estava pregando, e se você pegar o contexto aqui, você vai perceber que, tanto na palavra paralela de Mateus, Jesus havia expulsado demônios. E eles queriam um sinal. Mas espera aí, a gente quer um sinal para saber se você é realmente o Messias. E aí Jesus diz: eu não vou dar sinal nenhum para vocês. O único sinal que vai ser dado é o sinal de Jonas. Em outra passagem paralela, ele diz: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Esse era o sinal que Jesus estava dando para eles. E assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim também eu sou sinal para vocês, mas vocês não querem escutar. Irmãos, eu estive aprendendo uma coisa. Eu aprendo todo dia. E eu medito muito. E uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: eu fico vendo essas pregações de Jesus para as pessoas e vou analisando até que ponto o ser humano ele consegue reproduzir no seu gene a mesma característica da nossa primeira mãe, Eva. E aí você diz: o que é que tem a ver uma coisa com a outra? E aí eu explico. Deus falou assim um dia para Adão: Adão, é o seguinte, você tem esse monte de árvore para você comer. Quem conhece essa história aí, levanta a mão. Todo mundo, parabéns. Quem não conhece, Gênesis capítulo 3. Pega a Bíblia e lê. Adão, você tem toda essa imensidão de árvore para você comer. Você pode comer tudo que é fruta. Então você imagina lá o Adão, irmão. E tudo fruta sem bicho. Tudo fruta sem bicho. Hoje em dia eu acho que já não tem mais goiaba com bicho, né? Acho que já não existe mais, né? Ainda tem? Porque no meu tempo, eu fui criado em chácara,
E naquele tempo, você subia no pé de goiabeira, você tinha que dar sorte para pegar uma goiaba sem bicho. Era desse jeito aí. Mas o Adão não, o Adão pegava uma goiaba, comia, uma delícia. O Adão pegava uma laranja, devia ser muito doce. O Adão tinha tudo, irmãos, sem agrotóxico, sem nada. Quem gostaria de viver num lugar dessa maneira? Levanta a mão. Todos nós, né? Já pensou que maravilha? Mas aí Deus falou assim: Adão, ó, aquela dali você não pode pegar. Aliás, você não pode nem tocar nela. Aí Deus cria a Eva e fala assim: Adão, ó, eu não vou ficar falando toda hora a mesma coisa não. Eu já avisei para você sobre a árvore, tá aí, tá tranquilo. De repente aparece lá o diabo em forma de serpente. E aí o diabo diz assim: escuta, Deus falou que vocês não podem comer daquela árvore? Ô, mas aquela árvore é gostosa, hein? Aquela árvore ali é a melhor. E Deus sabe que no dia que vocês comerem daquela árvore, vocês vão parecer como Deus. Vocês vão saber o bem e o mal. Aí a Eva falou assim: puxa vida, então é por isso. Irmão, Eva largou todas as frutas do jardim para comer só aquela que Deus falou que não era para comer. E o primeiro ponto que eu disse que eu venho estudando e analisando é um conselho, uma história muito antiga que talvez vocês ouviram dizer, seus pais. Se conselho fosse bom, não se dava. É verdade. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Sabe por quê, irmãos? Eu venho entendendo que as pessoas precisam passar por certas experiências. É necessário que elas passem, para que elas possam crescer. E isso em qualquer aspecto da vida. Você quer ver como nós somos melhores do que Deus? Você vai falar assim: melhor do que Deus? É. A gente tenta blindar nossos filhos, a gente tenta blindar nossos amigos. Não é assim que a gente faz? A gente tenta blindar de todas as maneiras. Deus não blindou Adão. Deus falou: ó, tá ali, não pode comer. O Adão resolveu comer por sua conta aí, risco. É isso aí. Todo mundo assistindo aí o Luciano Huck de tarde. Por sua conta e risco. Então, irmãos, o que acontece? Deus falou assim, ó, não pode comer, e ele comeu. Tá. Eu recebo muitas ligações de muita gente me pede conselho. E eu tenho chegado numa conclusão que não adianta aconselhar. Não adianta aconselhar. Você sabe por quê? O ser humano é engraçado, irmão. Ele te pede um conselho, sabe para quê? Sabe para quê? Quem sabe para quê que o ser humano pede conselho? Quem sabe para quê que é? Não é porque ele vai ouvir seu conselho. Esquece, é besteira, irmão. Ele só pede o conselho para confirmar se o que ele está pensando, você vai ajudar ele no pensamento dele. Só para isso aí. Ele não pede conselho. Olha, irmão, do tempo que eu estou nesse negócio aí, de crente, eu vou dizer para você que é difícil, de 99 você tira uma ovelha que quer um conselho para agir. O resto quer conselho para confirmar o que ele está pensando. Eu vou pedir um conselho para o pastor. Se for diferente do que eu penso, eu continuo fazendo do jeito que eu penso. É assim que funciona. E era o caso aqui dos fariseus também. Eles queriam apenas uma confirmação. Eles não estavam interessados em saber se Jesus era realmente quem ele dizia que era.
Eles estavam interessados em confirmar o pensamento deles, que era o de matar Jesus. Era só isso que eles queriam. Era só isso que eles queriam, matar Jesus. Então eles queriam uma confirmação para isso. E é interessante, dentro dessa linha que eu estou falando com os irmãos, porque, conforme eu disse, o ser humano tem que passar por certos caminhos. Ele tem que passar. E ele só vai entender na hora que ele quebrar a cara. Na hora que ele quebrar a cara. Claro que enquanto é criança, não pensa, né? Que nem esse daqui, ó. Ele tá jogando o videogamezinho dele, tá tranquilo. Não adianta você ficar ensinando muita coisa para ele agora. Tem que ensinar a palavra de Deus. Mas quando ele tiver lá seus 14, 15 anos, que ele começar a andar com pessoas, você vai dizer assim: filho, ó, essa pessoa pode não ser uma boa companhia. Adivinha o que ele vai fazer? Vai andar com aquela pessoa. Desse jeito. Aí quando der um BO para ele, aí o pai fala assim, você lembra que o pai falava? Que você não podia andar com aquelas pessoas? É, pai, mas agora eu estou arrependido. Ele precisava passar por aquilo ali. Dentro do sistema religioso é a mesma coisa. Algumas pessoas às vezes me ligam e perguntam assim: ai pastor, eu quero ir para a igreja tal, eu quero ir para a igreja tal, eu quero fazer isso. Irmão, antigamente eu tinha uma história assim: ah, procure uma igreja aí perto da sua casa, tal. Tinha, depois eu mudei. E agora eu estou vendo que eu mudei de novo. E graças a Deus, como dizia Raul Seixas, você tem que ser uma metamorfose ambulante. Você não pode ficar estático, parado, né? Igual um poste, que não pensa, não produz, não evolui. E aí eu comecei a pensar de novo, assim, as pessoas, muitas vezes, elas precisam passar por aquilo ali, para poder compreender. Como dizia, né? O Rolando Bodrim, que infelizmente morreu essa semana, tudo é uma questão de crença. Tudo é uma questão de crença. E eu estive analisando, irmão, esse negócio de crença é um negócio muito complicado para você mexer. Você concorda? Quem está entendendo o que eu estou falando? É um negócio complicado para você mexer. Negócio de crença aí. Porque você imagine, por exemplo, o cidadão fala assim: pastor, eu agora estou numa igreja legal. O pastor planta bananeira e prega plantando bananeira. Você precisa de ver. É o poder de Deus. O que o senhor acha? Antigamente, irmão, eu tinha todo um trabalho, todo um malabarismo para explicar. Não, mas a Bíblia não diz isso. Quem me conheceu aqui nessa época? Levanta a mão aí. Pois é, todo mundo. Hoje em dia, irmão, eu faço igual o Rolando Boldrin, é uma questão de crença. O irmão quer ir lá onde o cara planta a bananeira, vai. Até o dia que ele entender que ele perdeu tempo na vida dele, onde o cara estava plantando bananeira. Até o dia que ele entender que a relação de Deus com ele é uma relação de Deus com ele, não é do cara que planta bananeira com ele. Aí quando ele começa a entender isso, aí fica mais fácil. Mas ele precisou passar. Se você falar para ele antes: rapaz, a Bíblia não diz isso, não sei o quê, aí ele vai arrumar uma confusão com você. Não, mas o pastor lá planta bananeira maravilhosamente bem, porque é o Espírito Santo de Deus que segura nos pés dele. Ele mesmo já falou, você precisa de ver que coisa linda, tal. Não é desse jeito? Esse é o ser humano. Então eu estou usando mais ou menos a mesma técnica de Jesus. Nenhum sinal lhe será dado,
exceto o sinal de Jonas. Porque não adianta você dar sinal, não adianta você ensinar, né? As pessoas que têm uma mente aprendível são diferentes das pessoas que só querem confirmação. E eu dou graças a Deus que vocês têm uma mente aprendível. Vocês estão interessados em aprender. E eu tenho todo o prazer em ensinar. Mas a pessoa que só quer confirmação, irmãos, sabe? Não vira mais. E aí Jesus, ele vai mais longe. Ele vai muito mais longe. Ele fala assim, olha, eu não vou dar sinal nenhum para vocês. E tem uma coisa, a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Notem, a rainha de Sabá vem lá dos lados da Etiópia. Pastor Felipe, pega aí na internet para mim aí, distância da Etiópia até Jerusalém, por favor. Ela vem lá dos lados da Etiópia, irmão. Vem de longe. Só que assim, ela não vem de mãos vazias, não. Não é que ela pega um avião e sai de lá e vai. Ela não tinha um carro para ir até Jerusalém. 4.111 quilômetros da Etiópia até Jerusalém. Sabe o que significa em distância dentro do Brasil, irmão? Você ir à Bahia são 2.000 quilômetros e voltar a pé. De carro dá 86 horas. De carro dá 86 horas, né? 2.423 quilômetros, olha aí. Bom, corresponde a você ir 2 vezes à Bahia, corresponde a você ir à Bahia e voltar. Uma média de 4.000, quase 5.000 quilômetros. Ela veio de lá. Só que ela não veio de mãos vazias. Ela veio de lá com elefantes. Ela veio de lá com ouro. Ela veio de lá com tapetes belíssimos. Ela veio de lá com tudo que é presente e um séquito de escravos. E naquele tempo, irmão, você sabe como é que uma rainha viajava? A rainha viajava naquele instrumento que agora está me falhando aqui o nome na cabeça, mas ela sentava, 2 escravos levantavam, colocavam no ombro, e mais 2 atrás colocavam no outro ombro, e ia naquela marcha. Ia naquela marcha. Vocês imaginem viajar quase 5.000 quilômetros desse jeito, irmãos. Quanto tempo essa pessoa levou? E disse Jesus, qual foi o objetivo? Ver a sabedoria de Salomão. Porque todo mundo falava de Salomão. No mundo inteiro se falava de Salomão. Ela falou, vou lá ver esse homem, porque não é possível. Agora Jesus fala assim, algo maior do que Salomão está aqui. Sabe por quê, irmãos? Tem um ditado interessante também que eu gostaria de considerar com vocês. Santo de casa não faz milagre, exatamente. Esse é um ditado que a gente pegou pra gente. Santo de casa não faz milagre. Jesus estava ali, em pessoa, e eles não estavam valorizando aquilo que Jesus ensinava. Mas a rainha de Sabá, ela veio de 4.000 e tantos quilômetros. E ela depois teve que voltar.
mais 4.000 e tantos quilômetros. Quem está conseguindo entender o raciocínio, irmão? Dá um amém aí quem está conseguindo entender. Então a rainha de Sabá se levantará no dia do juízo e condenará esta geração. Levanta a mão aqui para mim, quem tem plena consciência do que é o dia do juízo. Levanta a mão aí para mim. Alguns irmãos têm consciência, mas plena não. Eu explico, não tem problema. E isso é importante que vocês vejam no livro O Tempo do Fim. Toda a igreja ganhou o livro O Tempo do Fim. Não pode esquecer isso. Livro O Tempo do Fim não é para ficar lá na estante, meu irmão, olhando para você, não. Essa semana eu soltei pela Bíblia, onde eu falava sobre a leitura. Não sei se alguém viu, não sei se já entrou isso pela Bíblia aí, da leitura. O livro é um amigo inerte, ele está ali do seu lado. Mas ele não vai pular até você e falar assim, oi, me leia. Não. É você que tem que olhar para ele e falar assim, eu tenho necessidade de ler esse livro. É você que vai fazer isso. Porque se você não lê, irmãos, e creiam, nós estamos vivendo um momento de emburrecimento do ser humano. Eles querem que você fique cada vez mais burro. E você tem que lutar contra a burrice. E lutar contra a burrice significa ler. Significa ler. Não adianta você pegar e ficar na internet só vendo videozinhos do Quai, vendo videozinho daquele outro lá, o TikTok. Até nisso os caras sabem ganhar dinheiro. São vídeos rápidos. Aparece um idiota falando qualquer coisa, todo mundo dá risada e compartilha com 1 milhão de gente. E o cara lá que ganha dinheiro, e você perde de ler alguma coisa naquele momento. Então eu sugiro aos irmãos que, por favor, leiam. Pegue o hábito de ler alguma coisa. Nem que for a Bíblia. Nem que for a Bíblia. Quem entendeu o que eu falei? Nem que for a Bíblia, irmão. Pega o hábito de ler. E aí a gente vai prosseguindo nessa história do dia do juízo. Só que antes, vamos ler mais 2 textos. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus. Capítulo 10, versículo 15. Então note, a rainha de Sabá. Quem entendeu o trabalho que a rainha de Sabá teve para ir ver o Salomão? Levanta a mão. Foi trabalhoso, não foi, irmãos? Foi trabalhoso. Ela viajou de ida e volta entre 8 e 9 mil quilômetros. Naquele sol ardente. E os caboclos que carregavam-na, eles sofreram mais, porque ela ia com 4 carregando ela e mais 2 abanando com aquelas plumas de pavão. Bom, vida de rainha era outro nível, né? Mas ela foi ver a sabedoria de Salomão. Mateus 10, 15. Eu lhes digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esta cidade. Agora Jesus fala sobre a cidade de Sodoma e Gomorra e também relaciona com o dia do juízo. O que eu quero que vocês entendam, que vocês acompanhem naquilo que eu estou falando, irmãos? Eu quero que vocês compreendam o seguinte:
Olha aqui para mim, para você entender essa palavra. Pessoas em situação desfavorável, difícil, se levantarão no dia do juízo e condenarão aqueles que diziam: esse é o filho do carpinteiro, esse é o filho de José, seus irmãos não estão aqui conosco. Deixa isso para lá, santo de casa não faz milagre não, esse aí não pode ser o Messias, de jeito nenhum. Então Jesus pega dois exemplos drásticos. Jesus quer chocar aquelas pessoas. Primeiro, que eles eram os doutores da lei. Eram aqueles que achavam que detinham toda a sabedoria por conta da lei. Eram os guardiães da Torá. Então Jesus choca-os quando Jesus diz assim: olha, a rainha do sul, ela vai se levantar e vai condenar vocês. O quê? Uma mulher gentílica vai nos condenar? E ele fala, e não fica só assim não. Os ninivitas vão levantar e vão condenar vocês. O quê? Aquele pessoal que era controlado por Assurbanipal, a nação mais sanguinária que nós conhecemos, que cortava a cabeça do pessoal e chutava como bola. Esse pessoal vai condenar a gente que guarda o Torá? Jesus falou, é isso aí que vocês estão ouvindo. Segundo ponto, salvação é pela graça. Salvação é pela graça, não é porque você é melhorzinho do que os ninivitas que você acha que você vai ser salvo, não. Tem ninivita que vai ser salvo na frente de diretores do Sinédrio judaico, foi o que Jesus falou. Eles vão para o dia do juízo, e quando chegar no dia do juízo, irmãos, tem uma seita aí que diz que o dia de juízo é de 1000 anos. Tem nada disso, tudo besteira. O dia do juízo é um dia, Atos 17, é um dia em que ele reservou em justiça julgar a terra habitada. Ele reservou em justiça, porque eu estou fazendo direito e uma das primeiras coisas que eu aprendi em direito é que a justiça não é justa. A justiça não é justa. É por isso que você vai para a primeira, segunda instância e vai para as instâncias superiores. Porque a justiça não é justa. Mas a Bíblia diz que ele prometeu julgar em justiça a terra habitada. E sabe o que significa isso? Que ele não vai julgar com os olhos que eu julgo, que o juiz julga, que você julga. Ele vai julgar com os olhos dele. Ele vai saber julgar a rainha de Sabá. E ele já deu um julgamento favorável para ela. Vai se levantar e vai condenar esses fariseus. Os ninivitas, eu já preguei sobre Jonas. Quem tiver dúvida, entra lá no canal Pela Bíblia e vai lá que tem lá a pregação de Jonas inteira. Preguei os 4 capítulos de Jonas. Os ninivitas, a mesma coisa. Só que no dia que Jonas andou 3 dias pelo país, dizendo assim, essa cidade vai ser destruída. Essa cidade vai ser destruída. E o Jonas só falava isso, igual um louco, correndo para lá e para cá. E o povo de Nínive acreditou. Eles falaram o quê? Diz a Bíblia que o rei, ele colocou todo mundo numa espécie de penitência. Todo mundo numa espécie de penitência. E essa penitência foi o seguinte: o cara tinha que se vestir de saco, pano de saco, e tinha que colocar cinza na cabeça, e tinha que sentar sobre cinza e ficar ali jejuando.
E o rei falou: quem tem cachorro em casa vai vestir o cachorro de saco, vai colocar ele em cima da cinza, não vai dar comida para ele também não. Quem tem gato vai fazer a mesma coisa. Quem tem passarinho também. Até passarinho, pai? Até passarinho, meu filho. Até o Frederico ia ter que entrar nessa daí. Então, irmãos, vejam só que coisa. O rei iníquo, ele se arrependeu. Eles aceitaram a pregação de Jonas. Então Jesus fala: os ninivitas também vão se levantar. E Jesus cita uma terceira classe desvalorizada, que eram os sodomitas. Hoje, quando você vê falar em sodomita, as pessoas se arrepiam, logo relacionam a questões de moral. E aí Jesus fala: tem uma coisa também que vocês não entenderam, viu? Os sodomitas também vão levantar e vai condenar vocês também. E aí, irmão, a gente fica vendo o critério de Jesus. E eu, conforme eu estou dizendo desde o começo, Jesus, ele tem critérios diferentes dos nossos. Jesus fala: vai ter menos rigor para o pessoal de Sodoma. Sabe por que vai ter menos rigor? Porque se Jesus estivesse ido lá em Sodoma e pregado para eles, eles teriam se arrependido. Mas agora Jesus, o santo de casa, está ali falando, e eles não acreditam. Então Jesus fala: o dia de juízo terá menos rigor. O que nós devemos entender, irmãos? Nós devemos entender o seguinte: o assunto é tão sério, que Jesus, nesse mesmo capítulo de Mateus 10, ele fala que a definição de tudo isso é a mensagem do evangelho pregada. Porque ele fala assim: olha, na casa que vocês chegarem, vocês digam assim: a paz esteja com vocês. Perdão. A paz esteja com vocês. E aí ele diz: se eles te receberem com essa paz, você não mude de casa, fique lá, coma, beba, pregue o evangelho para eles. Mas se eles não te receberem, sacuda o pó da sandália dos seus pés, porque o dia de juízo será mais suportável para Sodoma e Gomorra do que para os habitantes dessa cidade. A definição, o que divide o mundo, não é quem é esquerda e quem é direita. O que define o mundo não é quem é negro ou quem é branco. O que divide o mundo é o evangelho. É a aceitação do verdadeiro evangelho de Jesus. É esse que divide o mundo. E aquele dia de juízo será mais suportável para quem aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que já passou pelo tribunal de Cristo, do que para as pessoas que rejeitaram o evangelho. E aí eu disse que é por isso que hoje, irmãos, e como disse, citei o Rolando Boldrin, é uma questão de crença. Vai do que a pessoa quer crer. Vai do que a pessoa quer pensar. Entendeu? Vai do que a pessoa quer pensar, vai do que a pessoa quer crer. Porque a nossa responsabilidade é pregar o evangelho. Só, irmãos. Nossa responsabilidade é única. É pregar o evangelho. Essa é a nossa responsabilidade. Você trabalha com o seu colega de máquina? Fala do evangelho para ele. Você estuda? Fala do evangelho com o seu colega. Você está no mercado? A tiazinha do WhatsApp está lá reclamando
do preço da carne. Fala do evangelho para ela. Se ela disser, mas o ano que vem nós vamos receber picanha em casa de graça. Fala do evangelho para ela. Fala que não vai ter picanha, não. Entendeu? O evangelho, irmãos, é que divide. Só que essa divisão do evangelho é uma divisão benéfica. Porque a divisão do evangelho é uma divisão que não é invasiva. Quem já recebeu aí Jesus em casa falando assim, ó, você vai ter que vai ter que seguir o evangelho? Quem de vocês aí recebeu? Que dia que Jesus foi lá e falou assim, ó, eu vim aqui porque você vai ter que aceitar o evangelho? Ninguém. Mas por que você aceitou o evangelho? Porque o Espírito Santo trabalhou no seu coração para você aceitar o evangelho. Então esse é o divisor de águas do mundo. Jesus não obriga ninguém a aceitar o evangelho. Aceita o evangelho aquele que o Espírito Santo toca no coração. Porque eu sempre também tenho ensinado que a salvação, ela é unilateral, ela não é bilateral. A salvação aconteceu no céu para a terra. Então você foi salvo do céu para a terra. Não importa que tipo de crente que você é. E tem o pessoal que me ataca nessas minhas falas, mas eu tenho que ser contundente. Não importa que tipo de crente que você é. Deus conhece o seu passo. Deus conhece o seu caminhar. Deus conhece o seu coração. Deus conhece os seus acertos. Deus conhece os seus erros. Deus sabe tudo da sua vida. E se Deus sabe tudo da sua vida, e Ele chamou você, é porque Ele chamou você. Ah, você fala para mim, então por que Ele me chamou? É muito simples. Ele chamou você pela graça, porque por esta graça sois salvos. Isso não vai vir de vocês, isso é dom de Deus. A graça alcançou a rainha de Sabá. A graça vai alcançar pessoas lá de Sodoma e Gomorra. A graça vai alcançar pessoas lá de Nínive. E a graça alcança qualquer tipo de pessoa que tem um coração suscetível pelo Espírito Santo. Então a graça não te alcançou porque você tem os seus belos olhos azuis, não. A graça te alcançou porque Deus na eternidade falou assim, eu vou salvar o pastor Johnny e a família dele, eu vou salvar. Aí você fala assim, Deus, mas por que o Senhor me salvou? Aí Deus fala, foi por graça. Foi por graça. Mas eu não merecia ser salvo. Não, mas ninguém merece. Ninguém merece ser salvo, irmãos. Esse negócio de ficar tentando produzir salvação, isso é a maior besteira que o crente pode ter na cabeça. No dia do juízo, vocês sabem, eu já ensinei que nós passamos por 2 juízos. E eu digo, continue acompanhando o pela Bíblia para vocês entenderem o bema e entenderem o juízo final. Aqui essa fala de Jesus é juízo final. Então o que acontece? Esse pessoal, lá no dia de juízo, vão estar lá esperando, irmãos. E tem uma coisa, hein? De acordo com Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, a Bíblia diz que nós julgaremos inclusive os anjos. Aqueles anjos que foram desobedientes lá nos dias de Noé. Os que estão guardados no abismo. Nós inclusive os julgaremos. Então o que acontece, queridos irmãos, é que nós temos que ter uma consciência que nos leve a compreender
este momento histórico da humanidade, é uma fase da escatologia bíblica, onde todos os seres humanos vão comparecer perante Cristo. Lembrando, a igreja não foi salva à toa. Você não foi salvo à toa. Quando você deu ouvidos à mensagem do Evangelho, só para ficar claro, quem entendeu que tem 2 julgamentos aí? Levanta a mão. Tem 2 julgamentos, irmão. Nós estamos tratando aqui do juízo final, mas nada me impede de lhe dar uma palhinha aqui no juízo inicial. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, vai para o primeiro julgamento, mas não é julgamento para salvação. Então fala comigo, primeiro julgamento não é para salvação, porque eu já fui salvo. Então o primeiro julgamento não tem nada a ver com salvação. Esquece esse negócio aí. Primeiro julgamento, irmãos, tem a ver com quem nós seremos no governo de Jesus aqui na terra, durante o período milenar. Tem a ver quais serão as nossas responsabilidades. Quanto mais responsável com o reino nós formos, mais responsabilidades lá nós teremos. Isso é o primeiro julgamento do crente. E depois nós participaremos com o crente no julgamento das nações, com Jesus no julgamento das nações, que é esse segundo julgamento aqui. E é o último julgamento, que se chama o juízo final. É nesse juízo final que a rainha de Sabá vai levantar. É nesse juízo final que o pessoal de Sodoma e Gomorra vai levantar. É nesse juízo final que os ninivitas vão levantar. E isso acontece depois do período milenar de Cristo. E nós já seremos a base do reino de Deus aqui na terra. Então as nossas obras nesta vida, elas são importantes para identificar quem nós somos dentro do reino de Deus. Então vejam só que interessante isso, irmãos. Agora tem um segundo ponto. Esse julgamento que essa galera aqui todinha vai participar, que é o juízo final, vamos lá para Apocalipse para você poder entender. Apocalipse capítulo 20. Você tem que conhecer a sua esperança, irmão. Porque se você não conhecer a sua esperança, você se torna um crente relapso. E não sou eu que tenho que ficar falando para você o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer. Você tem que conhecer que existe. Você tem que conhecer que existe uma esperança. E que nessa esperança você está incluso como um rei e sacerdote do reino de Deus. Então, devemos agir como tal, já. E eu disse também que Deus, Ele trabalha assim, ó. Ele te escolheu, Ele sabe quem você é. Mas Ele também conhece as suas limitações. Em cada fase do ser humano. Eu já expliquei que para Deus, como disse o apóstolo Paulo, todas as coisas estão nuas e abertamente expostas aos seus olhos. Eu já expliquei para você que Deus é atemporal. Deus não tem passado, presente e futuro. Para Deus, tudo ocorre dentro de uma situação aberta. Para Deus está tudo aberto, irmãos. Então, quando nós tratamos
dessa questão, a gente precisa ter essa consciência. Eu sou igreja de Jesus, eu faço parte da igreja de Jesus, então eu já tenho o meu galardão, minha salvação está garantida. Posso ouvir um amém? Amém. Ninguém perde salvação, essa história é besteira que igrejas inventaram para poder manter o cara debaixo do cabresto. Eu ensino para você que você não perde salvação. Se você quiser ficar aqui comigo, amém. Se você não quer ficar comigo, não amém. Mas você não vai perder a salvação. Você está entendendo? O seu diferencial para a salvação não é estar sentado no banco da igreja. O seu diferencial para a salvação é Cristo. E uma vez que você foi selado pelo Espírito Santo de Deus, acabou. Você está salvo. 24 de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Eu vi tronos, e se assentaram aqueles que têm sido dada autoridade para julgar. Sabe quem são esses? Diga assim: sou eu. É você. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho da palavra de Deus. Sabe quem são esses? Diga: pode ser eu. Se chegar a tribulação, você foi identificado como cristão, você pode ser decapitado. A irmã já pensou colocar o pescocinho lá na coisa lá? Não? Tem medo? Misericórdia, o quê, irmã? Roxê. É, irmã, mas vai passar por isso aí. E como você é novinha, eu acho que você vai passar. Tem que estar preparada. O anticristo vai falar: põe o pescoço aqui. Ou você nega Jesus. E aí, o que você faz? Não pode negar, mas eu estou perguntando você. É forte, né, irmã? É forte. Ah, meu Deus do céu. Cadê você, Mário? Irmã. Pensa que é você, irmã, que tá com essa criancinha aí no colo aí. Diz aí pra mim. Ó, põe a criancinha aqui e você aqui. É forte? É pra pensar, viu? E aí, Manúlia? O homem falar: põe o pescoço aqui, Manúlia. Hã? Põe ou não põe? Põe? Irmão, vocês têm que fortalecer a fé. Eu estou falando para vocês como é que vai ser a coisa. A hora que o anticristo fala assim: ó, dá sua mão direita aí para me marcar. Posso ouvir um amém de quem vai dar? A irmã vai dar a mão para ser marcada? Quem mais deu amém aí? Quem mais foi que deu amém aí? Você também, irmão, você está descontado que você ainda não entende. A tia Ângela vai ensinar. Para o anticristo fala assim: ó, quem não der a mão vai pôr a cabeça aqui na forca. Posso ouvir um amém de quem vai para a forca? Amém. Glória a Deus, é isso aí, uma salva de palmas para Jesus. É forte, né, irmã? É, irmão, mas pode se preparar que vai ser assim. E aqui eu disse: quanto mais novo, melhor, porque vai alcançar mais rápido do que a gente. Entendeu? Pode ficar tranquilo. Então eu vi tronos, foi dado àqueles para autoridade para julgar, é a igreja de Jesus. Eu vi as almas dos que foram decapitados por testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Sabe por que vocês estranham esse tipo de pregação? Porque vocês vieram de igrejas onde o pastor plantava bananeira e vocês batiam palma. É por isso. Ele nunca falou isso para vocês, né? Quem já tinha aprendido isso aqui na igreja? Levanta a mão aí, vamos ver. Fora daqui, levanta a mão aí. Não, leva aqui a ser cortado o pescoço, irmã. Isso aí já tinha aprendido? Não, né? Ninguém prega isso, irmão. Um dia eu estava comentando sobre a grande tribulação, o Johnny conhece a irmã. E aí eu estava explicando essas coisas, ela falou assim: então eu vou me matar antes da grande tribulação.
Falei, não, mas a irmã vai dar pau do mesmo jeito, que a irmã está tirando a própria vida, né? É pior. Irmão, a gente tem que aprender o seguinte, ó. A gente tem que aprender o seguinte. Repita comigo. A minha vida não é esta que eu estou vivendo aqui. Aqui é só uma experiência, irmão. Quem já trabalhou em firma aí passou em contrato de experiência? Eu também. Inclusive, a irmã também trabalhou? Então, é 3 meses de experiência, 90 dias. A nossa vida é isso aí, irmão, é só uma experiência. É por isso que Deus, Ele está tranquilo em relação a você. Ele sabe que você está salvo. Ele sabe que você está salvo. E os salvos não vão aceitar a marca. E Ele sabe que isso aqui é uma experiência, irmão. Na experiência você pode errar e você pode acertar. Concorda comigo? Mas a experiência não é para ver se você acertou ou errou. É para ver que tipo de pessoa você é. Essa vida nossa aqui é só uma experiência. Então tem gente que vai ter sim, vai ser decapitado por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Então, a gente tem que vencer aquela visão infantilizada. Porque tem crente que pegou isso para si e até hoje, porque o pessoal não quer pregar a volta de Jesus. O pessoal não quer pregar a volta de Jesus. O pessoal quer pregar prosperidade. O pessoal quer pregar que tudo vai se dar certo na sua vida. E eis que eu lhes digo, não. Tem gente que vai inclusive ser decapitado durante a grande tribulação, uai. É o que está escrito. Ou não vai se cumprir o que está escrito nos profetas? Tem que se cumprir. É por isso que eu sempre digo, irmão, que ser crente não é brincar de ser crente. Ser crente é ter consciência de ser crente. E é por isso que eu sempre digo que muita gente rejeita de pregar, de fazer esse tipo de pregação. Sabe por quê? Porque esse tipo de pregação não enche igreja. Esse tipo de pregação aqui não enche igreja, não. O crente gosta de igreja que o pastor fala que ele vai trocar de carro. O crente gosta de igreja que o pastor promove um acampamento lá para não sei para onde, fica todo mundo com a cara para cima. O pessoal gosta de igreja onde ele diz que a sua empresa vai crescer mais. O pessoal gosta de igreja onde eles são tosquiados como ovelhas, sem perceber e em nome da fé. É esse tipo de igreja que o pessoal gosta. Porque tem promessa, tem retorno. Você já percebeu que crente é tudo com retorno? Mas não é retorno de som, não. É retorno de vida. O ser humano é assim. Por exemplo, se eu falar assim, vai daqui lá no Jardim Amanda, a pé. Aí você fala assim, pra quê? Ah, não, é só pra você ir lá fazer um favor pra mim. Ô rapaz, mas nesse sol que tá pra mim no Amanda, vou te contar, irmão, difícil, hein? Não dá pra você chamar o Uber pra mim, não? Aí eu falo assim, irmão, preciso que você vá lá no Amanda. Você vai lá no Amanda, na rua tal, lá na casa da irmã Pompeia. Lá eu deixei um pacote que tem 5 mil reais. Vai lá e pega, que 2,5 é seu, e traz 2,5 pra mim. O irmão fala, lá na Pompeia? Ah, pode deixar, eu vou agora, irmão. Já tô indo. Ele não quer saber se o sol tá quente, se tá chovendo, se tá frio. Ou tem algum ser humano diferente de mim? Porque eu tô falando que eu sou como ser humano. Esse é o diferencial das minhas pregações, é por isso que o pessoal me ataca tanto. Porque eu não sou hipócrita no que eu prego. Então, irmãos, o que acontece é o seguinte: nós vamos passar, sim, por dificuldades. E não pode ficar com essa visão infantil, sabe? Ai, porque Deus ele vai me proteger. Irmão, Deus está te protegendo, sabe quando? Sabe quando Deus está te protegendo?
Desde antes de você nascer, desde o dia que Jesus morreu lá naquela cruz, você já é um protegido de Deus, mas você é um protegido de Deus para herdar todas as benesses da eternidade. Não é para nessa experiência de vida você ser uma criança infantilizada, achando que vai ter tudo de bom e do melhor, e que nós somos cabeça e não cauda, e que nós somos os melhores, e que Deus ele vai passar o trator em cima de todo mundo, e só nós vamos ficar quietos, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, não se aproximará de ti, mas apenas estará havendo a retribuição feita ao mal. Promessa para cumprimento futuro no novo mundo de Deus. Não é para cá não, irmão. Aqui vai ter que comer muito arroz e feijão. E o texto continua dizendo assim, olha aqui, ó. Eles assentaram para julgar, certo? Então são reis. São reis, rainhas, são sacerdotes. Teve deles que foi ressuscitado, porque tinham sido decapitados. Olha o diferencial. Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a marca na testa e nem na mão direita. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Esta é a igreja. Esse aqui é o grupo que você faz parte. É aqui que a sua fé tem que estar depositada. É nessas palavras aqui. Então nada pode te afastar da verdadeira igreja do Senhor. Entendeu, irmã? Por que tem que colocar o pescocinho lá? Já está mais tranquila para colocar o pescocinho lá agora? Tranquila não, né? Mas... Qual que é o diferencial? Diz que é aquele que não recebeu a marca, não recebeu a marca da fera, nem adorou a sua imagem. Ressuscitaram. Ressuscitou é porque tinha morrido. E aqueles que adorarem a fera e aceitarem a sua imagem? Alguém sabe o destino deles? A Bíblia diz que foram lançados no lago de fogo. Então, irmão, é aqui que está para vocês, que eu explico. Tem que aprender, tem que entender, ter fé. Eu até chego a pensar assim. Eu vou pedir para vocês só mais 5 minutos. Eu até chego a pensar assim, irmãos, que toda essa farra do boi evangélica que nós temos hoje, ela vai se acabar todinha na grande tribulação. Aí você vai olhar e vai ver a diferença, como dizia Malaquias, daquele que serve a Deus e daquele que não serviu. Aí você vai ver a diferença. Agora, irmãos, as igrejas sérias estão trazendo essas mensagens. A diferença ela vai se dar lá principalmente. Irmão, ficou triste por conta de ter que colocar a cabeça na forca? Não? Então tá bom. Está disposto a morrer por Jesus? Olha lá, irmã, ele tá. Tá, irmã? Fortalecer a fé, hein, irmã? Fortalecer a fé. Já dá para começar a pensar em colocar a cabeça na forca já? Até o final dessa palestra você vai colocar. Fica tranquila. Então, irmão, Carlinhos, você também está dando risada aí, varão? Mas não vai adiantar ir com 7-1 pro anticristo, não. Não, sou anticristo, o senhor sabe como é que é as coisas e tal. Não vai adiantar não, velho. Doutora dá risada. Tá tranquilão. Põe a cabeça na forca também. Então tá jóia.
Pedro falou assim, ó, irmão: Senhor, ainda que todos os outros te larguem, deixa comigo que eu não largo não, hein? Então, cuidado. Então, eles não receberam a imagem da besta e não adoraram a sua marca. Aí nós vamos saber quem são os verdadeiros crentes, irmãos. Aí você fala: puxa, Anselmo, agora você me deixou na dúvida. Não precisa ter dúvida, porque você está salvo. Você está salvo em Cristo Jesus. Irmão, só de você ter o contato com o Evangelho, de você receber o Evangelho, não importa se você está em casa, não importa se você está aqui, aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você está salvo. Você está salvo. Agora você precisa ser um crente corajoso e aprender o que eu estou ensinando. Aprender o que eu estou ensinando. É isso que a gente precisa ter em mente, pessoal. Veja que Jesus, conforme eu disse, ele vai julgar pela justa justiça. Só que quem aceitar a marca da besta já está julgado. Viu? Presta atenção no que eu estou falando para vocês aqui. Quem aceita a marca da besta já está julgado. Não vai ter esse negócio de depois se arrepender de ter aceitado a marca. Ai, mas eu aceitei porque minha filhinha estava passando fome, aí eu precisava comprar alimento para ela. Ai, meu filhinho estava passando fome, eu precisei comprar alimento para ele, pastor. Irmão, nessa época aí não tem pastor, não tem presbítero, não tem diácono, não tem apóstolo. Tem gente que ou está do lado de Jesus, ou tem gente que não está. Fui claro para a igreja? Então não adianta, depois que aceitou a marca, irmão, já era. Jesus vai julgar na reta justiça aqueles que não receberam a marca ou que foram ressuscitados. Do contrário, esquece. A marca vai ser o teste mais decisivo. É por isso, irmãos, que aqui é que você entende a coisa. Que a igreja de Jesus é um grupo de elite. É um grupo de elite tirado de dentro da humanidade. E eu digo a igreja de Jesus como Lutero já pregava. A igreja invisível, que não importa onde a pessoa esteja. É um grupo retirado e salvo de dentro da humanidade. E aí é um grupo que Deus fala assim: não, esse pessoal aqui foi salvo, cumpriram direitinho, tocaram a vida deles. Tem gente que acertou mais, tem gente que acertou menos, tem gente que errou feio. Mas o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. E nós estamos lá. Então esse pessoal aqui passaram a tribulação, tem deles que foi perder o pescoço, está aqui. Não, esse pessoal aqui ninguém mexe mais. Agora estão decretados, são reis e sacerdotes e vão reinar comigo durante os 1000 anos. Essa é a palavra de Deus, irmão. Mas aí o texto finaliza, ó. Versículo 5. Versículo 5. O restante dos mortos não voltou a viver, até se terem completado os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então a nossa é a primeira ressurreição. Tá? Se dá quando Jesus volta, para os irmãos que morreram, o irmão que foi decapitado, a irmãzinha que foi decapitada, fica tranquila, Jesus volta e já ressuscita. Não tem problema. Aí você vai para a verdadeira vida. Mas olhe só, a rainha de Sabá, o pessoal de Nínive, o pessoal de Sodoma e Gomorra não voltou a viver até se terem completado os 1000 anos. Feliz e santo os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e do Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então, irmãos, nós somos felizes, porque agora nós temos confirmada a nossa verdadeira identidade. Seremos sacerdotes de Deus e do Cristo.
É ali que vai ser distribuído o nosso galardão, é ali que você vai saber o que você vai fazer. Jesus vai falar, olha, cuida daquilo ali e tal. Vai pôr a igreja em cargos políticos no mundo inteiro para cuidar daqueles que não eram da igreja de Jesus e que entraram dentro do período milenar. E terão governadores, terão príncipes. Voltaremos a ter uma hierarquia com poder central. Não no corpo governante, não nos 12 apóstolos da congregação, não nos apóstolos do René Terra Nova, não nos apóstolos das igrejas que se dizem ter uma liderança, mas o nosso sumo sacerdote, poder central, a hierarquia política será feita toda por Jesus. Deus abençoe vocês. Quem foi edificado aí por essa palavra, dá um amém. Amém. Quem teve a fé mais fortalecida, levanta a mão. Amém. Quem entendeu que vai ter que colocar a cabeça na forca se precisar, levanta a mão. Amém. Todo mundo entendeu. Quem está disposto, levanta a mão. Amém. É isso aí, irmão. Ah, tá vendo? Falei que a irmã ia até o final já ia ficar mais disposta. Varão, vai pensando que é moleza. Irmão, ser cristão é tranquilo. Ser cristão é tranquilo, é fácil. Não é difícil, não. Não é essa carga toda que eles colocaram, que falaram para vocês, não. Não é isso aí, não. Isso aí que falaram para vocês é tudo besteira. Ser cristão é fácil, é tranquilo. Mas você tem que entender isso. Você tem que entender que você está salvo, não é por obras, não é por seus olhos azuis, não é pelo que você faz de doação, não é por nada. Você está salvo porque você foi salvo pela graça lá na cruz do Calvário. Então, entendeu esse primeiro ponto aí melhor. Segundo, você tem que estar disposto realmente a morrer por Jesus. Porque isso vai acontecer. Não adianta. Não adianta eu ficar aqui enganando vocês. Se for para enganar, a gente baixa a porta. Entendeu? Ou então, quer ser enganado, tem lugares que enganam. Você pode ir também, não tem problema nenhum. Eu disse que agora eu já não explico mais. Agora a pessoa... eu acho que tem que aprender a ouvir e comparar. A pessoa tem que aprender a ouvir e comparar. Aí beleza, aí fica tranquilo. Ah, senhor, mas eu só consigo acompanhar daqui de casa. Não tem problema nenhum. Acompanhe de casa, mas acompanha Jesus. Faz o que der, mas acompanha Jesus. Entendeu? Não adianta o fervo, irmão. Fervor religioso. Né? Eu conheci um irmão, hoje ele é bem sucedido, é pastor. Mas eu ia na igreja dele, ó, ô varão, pastor lá enfeitava ele de coelhinho, rapaz, pastora. Né, Osânia? Ela conheceu também. Enfeitava até o irmão de coelhinho lá, rapaz, para fazer o negócio de ovo de Páscoa e tal, essas coisas. Mas, graças a Deus, ele se libertou. Ficou liberto já. Progrediu que é até pastor da igreja. Mas, irmãos, a conversa é mais séria do que a gente pensa. Não se iludam com o sistema religioso. Não se iludam. Faça seu caminho com Jesus. Faça seu caminho com Jesus. Eu disse aqui a semana retrasada, falando com vocês às portas fechadas, que vai chegar um momento em que nós teremos que fazer a adoração em casa. Já imaginou? Você tem que fechar a porta, então é você, seus filhos e sua mulher. Até passar o negócio. Entendeu? É isso que acontece. Vamos chegar a esse tempo. Talvez você esteja sozinho. Mas o que você tem que ter consciência? Você tem que mentalizar que a igreja de Jesus é invisível. E tem milhares de pessoas com você. Mas essa consciência que eu dei hoje para vocês, eu tenho certeza que ela vai ajudar a ampliar a sua mente. Aliás, como dizia Einstein, depois que a nossa consciência se expande, ela nunca mais volta ao mesmo ponto. Então é muito importante que a gente pense nisso, tá? Vamos pensando nisso, não deixa essas palavras irem embora ao vento não, irmãos. Não deixa não. Falei para vocês que nós vamos passar tempos difíceis, agora no ano de 2023, eu já avisei para vocês que nós vamos passar tempos difíceis nesse ano. É necessário que a gente esteja unido, é necessário que a gente preste atenção, quer seja através da internet, quer seja aqui presencialmente, não importa, mas é importante
que a gente tenha consciência cristã. Tá legal?